Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom, espero que todos estejam bem, né? Já se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like bem rapidinho, ajudar o nosso conteúdo. Deixe seu comentário também, eu sempre falo isso, é muito importante para o nosso trabalho. Às vezes a pessoa está aqui assistindo, né, adquirindo conhecimento e fortalecer aí não custa nada, né? E me segue nas redes sociais também, Instagram, link aí na descrição. Eu sempre falo isso, pessoal, porque o meu Instagram ele é uma extensão do meu conteúdo aqui do YouTube. Então, assim, se você me acompanha aqui e gosta, né, do material que você vê aqui, lá no Instagram você tem a possibilidade de ver minhas operações ao vivo. Muitas vezes eu mostro as operações que eu estou pegando em tempo real. Muitas vezes, muitas não, algumas vezes eu compartilho também resultado financeiro. Eu não gosto muito, né, porque esse não é o foco, né, mas, enfim, pode ajudar vocês. Daí para você que se interessa no meu treinamento, né, na minha forma de leitura e quer aprender mais comigo, né, quer fazer ali o meu treinamento, acompanhar o mercado ao vivo comigo, também eu tenho o link na descrição. E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o trade que eu acho mais lucrativo, né, a possibilidade assim, de trade mais lucrativa que a gente deve focar, né, visando mais lucros, tá? Quem me acompanha aqui há um tempo a mais sabe que eu ensino, né, formas de se operar, na verdade eu ensino leitura, e o vídeo de hoje eu vou mostrar, né, uma movimentação que acontece com muita frequência e é o trade que eu mais gosto de operar porque ele é rentável, gera bons alvos, enfim, inclusive o que eu vou falar aqui eu postei lá no meu Instagram, o trade, mostrei pra galera lá na hora que eu tava posicionado. Que acontece? Vou usar o dia de hoje, né? Porque o meu trade foi também no dia de hoje. O mercado ele começa forte, né? Movimento forte de queda, depois ele praticamente devolve esse movimento aqui, né? Aquilo que a gente conhece por movimento em V, né? E aí ele fica meio que preso aqui, né? Possivelmente numa espécie de consolidação, até que o mercado ele rompe, tá? Essa região aqui de máxima. E aqui que começa, tá? Por quê? Porque quando nós estamos direcionais, né, o mercado ele está direcional, ele te mostrou já uma direção que ele tá querendo andar. Uma coisa que eu falo sempre nos meus vídeos, inclusive lá na sala ao vivo, onde a gente está acompanhando todo mundo junto, foquem em trabalhar a favor do movimento. Não é à toa, pessoal, porque quando nós focamos em trabalhar a favor do movimento, nós temos expectativas, né, de alvos maiores. Nós temos expectativas de movimentos maiores. Porque eu já falei aqui e vou repetir. Nós não devemos ficar, por exemplo, querendo pegar numa tendência de alta esse movimento de correção. Alta, correção. Não é esse movimento aqui que nos interessa, pessoal. O movimento que mais nos interessa no movimento de alta, por exemplo, é a retomada, essa perna de alta aqui. E aí, a gente tem muitas terminologias que a gente escuta, é o pullback, né, é a correção, é a retração do preço, enfim. O que eu quero mostrar para vocês? Um movimento simples, tá? Um movimento que acontece todos os dias, mas que às vezes tem que ter paciência para esperar, né? É o que eu acabei de falar, o famoso pullback, né, o famoso correção, né, retração, enfim. O que acontece, pessoal? A gente começa a ver o mercado corrigindo e eu já expliquei várias vezes aqui em vídeos, né, como operar de forma correta. Vou só resumir, a gente precisa de ponto de interesse, tá? A gente precisa de suportes, resistências, e aí nós tínhamos aqui ó, essa regiãozinha bem bacana, tá? Duas regiões na verdade, a máxima do dia, tá? Que o mercado não respeita, rompe ela, e depois essa região desse topinho aqui também, né? Que topo rompido virou suporte. E aí o mercado chega nessa região, começa a segurar, confirma, né, uma rejeição compradora aqui e eu assumo esse trade aqui, pessoal, na vantagem, tá? Por que eu assumi na vantagem, né? Para encurtar o meu stop, para o meu alvo ficar antes desse topo, tá? Porque se eu fosse assumir aqui, ó, o meu stop ele ficaria mais ou menos dessa amplitude e mais ou menos aqui eu teria ponto de parada, né? E o mercado ele precisaria romper essa região de topo. Né? E aí a gente vê que realmente o mercado faz o teste aqui, eu pego o meu trade, e aí o mercado vem, bate lá no topo, né? E até mesmo rompe. Eu compartilhei essa operação aqui lá no meu Instagram, né? Quem me acompanha lá provavelmente viu, né? E analisou ali a possibilidade. Esse movimento aqui, pessoal, ele tende a ser um dos melhores movimentos para a gente operar. Por quê? Porque toda tendência ela vai ter uma correção. Sabe o que é o problema? Agora eu vou mostrar o problema para vocês. Eu falando aqui, né, eu venho aqui e falo, pessoal, vamos operar o pullback. Aí eu estou mostrando uma situação que ocorreu o pullback.
O problema, pessoal, é quando eu chego aqui para vocês e eu mostro igual aconteceu no índice aqui. Igual acontece esse movimento de queda. Ó, essa pancada aqui de uma vez, aonde o mercado ele nem anuncia. Ele simplesmente segura ali e literalmente derrete. Quando eu mostro para vocês um cenário ali, né, que aconteceu ali, a movimentação, beleza, ótimo, bacana. O problema é quando a gente está acompanhando um mercado como esse aqui. Inclusive, quem viu lá hoje meus stories no Instagram, viu que eu não fiz nada aqui. Eu não vi pontos legais para se entrar. O mercado simplesmente derreteu, né? Ele não deu possibilidade, ele não fez uma correção sequer, ele literalmente despenca. E eu, primeiro, não opero rompimento, tá? E eu não gosto de entrar, por exemplo, simplesmente porque o preço está caindo. Ah, tá caindo, eu vou vender. Ah, tá subindo, eu vou comprar. Eu sempre falo, né, e repito isso aqui, que a gente precisa ter critérios, a gente precisa ter motivos para entrar numa operação. Então, quando a gente pega um cenário como esse aqui, inclusive a gente estava lá na sala ao vivo, né? É muito complexo e é muito difícil, né, da pessoa se segurar para não fazer nada. Por quê? Pô, é um movimento de queda aqui de 1.300 pontos. Aí daqui a pouco a pessoa começa, aí ela tá no grupo, aí daqui a pouco o fulano fala, ah, vendi, banda de Bollinger fechou, vendi. Aí o fulano, ah, bateu na média móvel de 700, ah, bateu na média móvel de 1.500, ah, bateu nisso, naquilo, peguei o trade. E aí a pessoa começa a ficar assim, pô, meu Deus, só eu que não vou operar, caramba, eu não tô vendo possibilidade. E é aqui que mora o problema maior. Porque eu já falei, né, e vou repetir, que a gente só vence nesse mercado aqui, pessoal, se nós tivermos um padrão, né, um padrão definido para se operar. Então, quando eu chego aqui para vocês e eu mostro, igual eu mostrei aqui, ah, beleza, o mercado fez um pullbackzinho aqui, maravilha, mas antes disso também, né, o pessoal que estava lá na sala ao vivo, viu que a gente não conseguiu fazer nada, o mercado caiu, depois o mercado explodiu, daí o mercado veio, ele quis rejeitar topo, mas aqui eu falei com a galera lá que o movimento estava muito estranho, né, para não cogitar a venda aqui, porque o movimento ele veio em queda muito forte, veio em alta muito forte. Então assim, nada se fazer, depois o mercado rompe, aí sim que ele vem, entrega um pullback, né, e faz um movimento de alta. Ah, Arthur, você só opera pullback? Claro que não, pessoal. Quem me acompanha aqui sabe que a gente opera o preço. Então, ora a gente vai operar a favor da tendência, ora nós vamos operar contra a tendência. A questão aqui que eu quero passar para vocês é que a forma mais rentável, mais lucrativa que a gente deve focar as nossas operações, com certeza é na correção, né? Por isso que eu, Arthur, particularmente, não vejo vantagem em se operar rompimento. Porque eu acredito que no momento do rompimento, eu já estaria fazendo a minha parcial, eu já estaria realizando parte do meu lucro. Eu não vejo muito sentido, por exemplo, em comprar este rompimento de topo aqui. Mesmo que o mercado não tivesse me dado possibilidade aqui, né? Vamos voltar lá para o índice, por exemplo? Vamos pegar aqui, ó, o mercado caindo e tal. Eu não vejo sentido, por exemplo, vender este rompimento de fundo. Isso não faz lógica para mim. Entende o que eu quero dizer? Aonde que eu vou priorizar? Aonde que eu vou dar foco assim para fazer as minhas operações? Eu espero romper e eu quero pegar aqui, ó, no pullback, porque eu não sei se esse rompimento aqui de fato ele vai acontecer ou se o preço vai devolver. E aí eu sempre penso o seguinte, eu não consegui vender quando estava barato. Quando estava caro, perdão. Por que eu venderia agora que o preço está ficando barato? Essa é a minha analogia, né? Isso que eu faço no meu dia a dia é isso que eu passo também para quem me acompanha, para quem é meu aluno. Então, assim, o fácil é a gente olhar aqui e ver, pô, o mercado corrigiu, beleza, deu padrão, enfim. O difícil é quando eu pego um cenário onde não deu, né? Então, assim, eu não vejo lógica, por exemplo, vender rompimento, né? Ah, a pessoa utiliza, beleza, se dá certo para a pessoa, ok, continua. Mas eu, particularmente, não vejo lógica, eu não vejo sentido. Ah, é só operar rompimento com volume. Também não vejo lógica, sentido de utilizar volume. Tanto é que eu não utilizo nas minhas operações. Mas assim, cada um com a sua leitura, que eu passo para vocês aquilo que eu faço, tá? Então, pessoal, o pullback, ele sempre não existe sempre no mercado financeiro, mas eu vou dizer assim, ó, 98% das vezes ele vai ser o movimento que mais vai entregar pontos pra gente. A maioria das minhas operações, que eu costumo pegar muitos pontos, às vezes eu mostro ali algumas operações que eu pego às vezes 700, 800 pontos no índice. Já cheguei, pessoal, a pegar ali em um dia 60 pontos no dólar, operações simples, muitas delas são a favor da tendência. Acontece da gente pegar um bom movimento contra a tendência também? Acontece, claro que sim, principalmente numa quebra de estrutura macro. Mas no geral, pessoal, quando nós trabalhamos a favor do movimento principal, nós temos a tendência de encaixar muito melhor, e com muito mais chance movimentos grandes.
Então, eu apresentei para vocês aqui nessa movimentação do dólar, mas isso se repete por muitas e muitas e muitas vezes. A questão é, eu preciso aguardar aquele cenário que vai estar 100% encaixado. Porque não é fácil, igual eu falei, às vezes a gente pega um cenário aqui de queda como essa, eu particularmente não me posicionei, não me posicionaria, né? A gente tem que ser verdadeiro, né, pessoal? Porque assim, principalmente quem tem conteúdo na internet, né, a pessoa tem ali, mostra, quer ensinar, enfim. A pessoa ela sempre arruma jeito, né, de operar depois que o mercado finalizou. Ela sempre arruma uma possibilidade. Não, que dava trade aqui por isso, que dava trade aqui por aquilo outro e aqui também. Só que eu não sou assim, tá, pessoal? Então assim, o que eu ensino para vocês, né, é o que eu vou utilizar no meu dia a dia. Então, por exemplo, um movimento como esse aqui seria mentira. Eu chegar aqui e falar, eu venderia aqui, eu venderia aqui. Não tem motivo, não tem critério. E o problema é quando tá nesse tipo de movimento, né? Normalmente a gente sofre um pouco, porque é um movimento muito forte. Isso aqui não é algo típico. Pega os dias anteriores ali. Um movimento, uma pancada como essa aqui, sem precedente, não é algo típico. Normalmente o que o mercado faz? Ele corrige, ó. Corrige, vai, corrige, vai, corrige, vai. Ele não costuma dar essas pancadas, né? Salvo as exceções, igual esse movimento de alta aqui, eu inclusive gravei vídeo sobre isso, né? Ele quebrou a estrutura, só que nesse dia aqui ele ainda violinou a gente, mas ó, prenunciou o movimento de alta, beleza? Até teve possibilidade de entrada aqui. Agora eu quero dizer para vocês quando ele não prenuncia o movimento, né? Porque nós fazemos expectativas das possibilidades de movimento. Então, para resumir, pessoal, o movimento mais interessante, mais lucrativo que eu considero são as correções, né, os pullbacks, as retrações, como queiram chamar. Esses movimentos, na maioria das vezes, eles vão entregar muitos pontos, tá? E muitas vezes nós conseguimos ter um risco-retorno muito interessante, igual esse trade aqui, ó. Consegui arriscar um stop curto, né, para uma possibilidade de alvo relativamente interessante, né? Eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram. Então é isso, pessoal. Não deixe de seguir. Vai lá, finaliza esse vídeo aqui, já vai lá no meu Instagram, me segue, que aí os próximos dias vocês vão acompanhar também essas leituras e essas operações que eu faço. Fechou? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.